Então, continuação, capítulo 10, tópico 6. Aprender não entrar em jogos. O que significa? O conceito de jogos, quando aplicado ao diálogo entre duas pessoas, vem do tipo de psicoterapia conhecido como análise transacional. Jogos são modos de interação estruturados usados para evitar a intimidade. Todas as pessoas, de vez em quando, recorrem a jogos em suas interações, mas os relacionamentos doentios são repletos deles. Esses jogos são modos estereotipados de reagir que servem para evitar uma genuína troca de informações e sentimentos e permitem os participantes colocar a responsabilidade por seu bem-estar ou sofrimento nas mãos um do outro. Os papéis representados pelas mulheres que amam demais e seus parceiros costumam ser variedades das posições de salvador, perseguidor e vítima. Cada parceiro representa esses papéis muitas vezes em uma troca típica. Designaremos o papel de salvador como S, definido como tentar ajudar, o de perseguidor como P, definido como tentar culpar, e o de vítima, V, definido como inocente e desamparado. O roteiro a seguir ilustrará como esse jogo funciona. Tom, que frequentemente volta para casa à tarde, acabou de chegar em seu quarto. São 23h30 e sua esposa Mary começa. Mary chorosa. Vítima. Onde você esteve? Fiquei muito preocupada, não consegui dormir, tive medo que tivesse sofrido um acidente. Você sabe como eu me preocupo. Como pôde me deixar deitada aqui sem ao menos telefonar para dizer que estava vivo? Tom apaziguando. S. Salvador. Ah, querida, sinto muito. Achei que você estaria dormindo e não quis acordá-la telefonando. Não fique chateada. Estou em casa agora e prometo que da próxima vez telefonarei. Assim que eu estiver pronto para ir para a cama, massagearei suas costas e você se sentirá melhor. Mary, se zangando. Perseguidora. Não quero que toque em mim. Está dizendo que vai me telefonar da próxima vez? Isso é uma piada. Você disse a mesma coisa da última vez que isso aconteceu e telefonou? Não. Não se importa se eu fico aqui pensando que você está morto na estrada. Você nunca pensa em ninguém. Por isso, não sabe como é preocupar-se com alguém que se ama. Tom desamparado. Vítima. Querida, isso não é verdade. Eu estava pensando em você. Não sabia que ficaria chateada. Só estava tentando ser atencioso. Parece que não importa o que eu faça, sempre estou errado. Se eu telefonasse e você estivesse dormindo, então seria um idiota por acordá-lo, não acerto uma. Mary se abrandando. Salvador, isso não é verdade. É só que você é muito importante para mim. Quero saber que está bem, não atropelado em algum lugar. Não estou tentando fazer com que se sinta mal. Só quero que entenda que me preocupo com você, porque eu amo muito. Desculpe-me por ter ficado tão irritada. Tom, percebendo que poderia tirar vantagem da situação. P, o perseguidor. Bem, se você se preocupa tanto, por que não fica feliz em me ver quando chega em casa? Por que fica se queixando e perguntando onde eu estava? Não confia em mim? Estou cansado de ter que explicar tudo para você o tempo todo. Se você confiasse em mim, iria dormir e quando eu chegasse em casa, ficaria feliz em me ver em vez de me atacar. Às vezes, acho que você simplesmente gosta de brigar. Mary, levantando a voz, perseguidora. Feliz em ver você, depois de ficar deitada aqui durante 2 horas me perguntando onde estava. Se eu não confio em você é porque você nunca faz nada para aumentar essa confiança. Não telefona, me culpa por ficar chateada e depois acusa de não ser gentil quando finalmente entra pela porta. Por que você simplesmente não se vira e volta para o lugar de onde veio? Para onde esteve a noite toda? Tom, acalmando. Salvador. Olha, sei que você está chateado e vou ter um longo dia amanhã. Que tal se lhe fazer uma xícara de chá? É disso que está precisando. Depois vou tomar um banho e vir para a cama, está bem? Mary chorona, vítima. Você simplesmente não entende como é esperar e esperar. Sabendo que você poderia telefonar, mas telefona porque não sou tão importante assim para você. Podemos parar por aqui? Como provavelmente você percebeu, esses dois poderiam trocar de posições no triângulo de salvador, perseguidor e vítima por muito, muito tempo. Horas, dias e até mesmo anos.
Se você se vir reagindo a uma afirmação ou ação de outra pessoa em qualquer uma dessas posições, cuidado. Está participando de um ciclo de acusações, réplicas, culpa e alegação de inocência que não tem vencedores e é sem sentido, inútil e degradante. Pare de tentar conseguir o que quer sendo gentil, colérica ou desamparada. Mude o que pode, o que significa mudar a si mesma. Pare de precisar vencer. Pare até mesmo de precisar brigar ou de fazer com que seu parceiro lhe dê uma boa razão ou desculpa para seu comportamento ou descaso. Pare de precisar que ele se arrependa o suficiente. O que isso exige? Exige que você não reaja de nenhum dos modos conhecidos e que perpetuam o jogo. Embora fique tentado a fazer isso, reaja de um modo que acabe com esse jogo. No início é um pouco difícil, mas com a prática você conseguirá. Se também controlar sua necessidade de jogar, o que é parte do passo anterior. Parar de dirigir e controlar os outros. Vamos reexaminar a situação anterior e ver como Mary podia ficar fora daquele triângulo fatal com Tom. A essa altura, ela começou a desenvolver sua espiritualidade e está consciente de que não lhe cabe ficar tentando dirigir e controlar Tom. Como está se esforçando para cuidar de si mesma quando começou a ficar tarde e Tom não chegava. Em vez de permitir ficar nervosa e preocupada, Mary telefonou para uma amiga de seu grupo de apoio. Elas conversaram sobre o seu modo crescente, o que ajudou a acalmá-la. Mary precisava que alguém ouvisse como ela se sentia, e sua amiga ouviu com compreensão, mas sem lhe dar conselhos. Depois que desligou, fez uma de suas afirmações favoritas. Minha vida está divinamente direcionada e eu tenho mais paz, segurança e serenidade a cada dia, a cada hora que passa. Como ninguém pode ter dois pensamentos diferentes ao mesmo tempo, Mary descobriu que ao trocar seus pensamentos pelas palavras tranquilizadoras da afirmação, ficava calma e até mesmo relaxada. Quando Tom chegou em casa às 23h30, ela estava dormindo. Ele a acordou ao entrar no quarto e ela sentiu imediatamente a contrariedade e a raiva voltando. Por isso repetiu algumas vezes a afirmação para si mesma e disse: "Oi, Tom, estou feliz por ter chegado." Tom, acostumado com uma briga nessas circunstâncias, ficou um pouco confuso com essa saudação casual. "Eu ia telefonar para você, mas..." disse ele, iniciando sua desculpa defensivamente. Mary esperou ele terminar e disse: "Podemos falar sobre isso amanhã, se quiser. Agora estou com um pouco de sono. Boa noite." Se Tom estivesse sentido culpado por chegar tarde, uma briga com Mary, na verdade, diminuiria sua culpa. Permitiria a ele dizer a si mesmo que Mary era uma resmungona e que o problema se tornaria dela. Por ser assim, e não dele, por chegar tarde do modo como as coisas aconteceram, ele foi deixado com sua culpa e ela não sofreu devido às ações do Tom. É assim que deveria ser. É como um jogo de ping-pong quando ambos fazem um papel de salvador, perseguidor e de vítima. Você fica devolvendo a bola quando ela vem em sua direção. Para não entrar no jogo, tem que aprender a deixar a bola passar por você, para fora da mesa. Um dos melhores modos de deixar para lá é cultivar o uso da palavra por exemplo, reagindo à desculpa de Tom. Mary poderia apenas responder a "eu" e voltar a dormir. Não se envolver no conflito implícito no jogo de salvador, perseguidor e vítima é uma experiência fortalecedora. Não entrar nele, permanecer centrada e manter sua dignidade é maravilhoso. E significa que você deu outro passo para sua própria recuperação. Por que isso é necessário? Para começar, entenda que os papéis que representamos nos jogos não se limitam a meras trocas verbais. Entende-se ao nosso modo de viver e a cada um de nós tem um papel preferido. Talvez o seu seja o de salvadora. É familiar e confortador para muitas mulheres que amam demais sentir que estão cuidando de outra pessoa, dirigindo e controlando. Devido à sua história de caos ou de privação, elas escolheram esse caminho como um modo de permanecer seguras e de aumentar a sua autoaceitação. E fazem isso com amigos, parentes, frequentemente. E também em suas carências reais. Ou talvez você banque a perseguidora, a mulher determinada a encontrar a falha, apontá-la e corrigi-la. Precisa recriar várias vezes o conflito com a força obscura que a derrotaram,
quando era criança, esperando mais igualdade na batalha, agora você é adulta. Zangada desde a infância e tentando se vingar do passado no presente, é um combatente. Guerreadora, debatedora e megera. Precisa punir, exige desculpas e retribuição. E finalmente você pode ser vítima, a mais poderosa das três, sem ver outras opções. Além de se submeter aos caprichos alheios. Quando era criança, talvez tenha achado que sua única opção era ser vítima. Mas agora esse papel é tão familiar que, na verdade, a fortalece. Existe tirania na fraqueza, seu valor é a culpa, que é a moeda de troca nos relacionamentos da vítima. Ficar em qualquer uma dessas posições, seja em uma conversa ou na vida, a impede de se concentrar em si mesma e a mantém em seu padrão infantil de medo, raiva e desamparo. Você não consegue desenvolver seu potencial como um ser humano totalmente evoluído. Uma pessoa adulta, responsável pela própria vida, se não desiste desses papéis restritivos e da obsessão pelos outros, enquanto permanece nesses papéis e jogos, parece que a outra pessoa impede de atingir seu objetivo de felicidade. Quando você desiste dos jogos, fica totalmente responsável pelo seu próprio comportamento, suas escolhas e sua vida. Na verdade, quando o jogo para, suas escolhas, tanto as que já fez quanto as novas, tornam-se mais óbvias e menos evitáveis. O que isso implica? Agora você deve desenvolver novos modos de se comunicar consigo mesma e com os outros que demonstrarem a sua disposição de assumir a responsabilidade por sua vida. Precisa de menos, se não fosse por, e mais neste momento estou optando por. Ao começar a dar espaço, você terá de usar toda a energia que lhe sobrou quando desistiu de dirigir e controlar os outros para evitar entrar nos jogos, até mesmo anunciar não estou jogando, é jogar. Isso se torna muito mais fácil com a prática e após algum tempo muito fortalecedor. Você precisará aprender a viver sem excitação de brigas acaloradas, todos aqueles dramas que consumiam tempo e esgotavam sua energia, e isso não é fácil. Muitas mulheres que amam demais entenderam seus sentimentos tão fundo que precisam de excitação, de brigas, separação e reconciliação para se sentir vivas. Cuidado! No início pode ser entediante se concentrar apenas em sua vida interior, mas se você conseguir suportar o tédio, ele se transformará em autodescoberta e você estará pronta para o próximo passo. 7. Enfrentar corajosamente seus próprios problemas e defeitos. O que isso significa? Enfrentar seus próprios problemas significa que, tendo desistido de dirigir e controlar os outros e entrar em jogos, você agora não tem nada que lhe tire a atenção da própria vida e dor, e de seus próprios problemas. Esse é o momento em que você precisa parar, começar a olhar bem para dentro de si mesma, com a ajuda de seu programa espiritual, seu grupo de apoio e sua terapeuta, se tiver uma. Para iniciar esse processo, nem sempre é necessário ter uma terapeuta. Por exemplo, nos programas anônimos, as pessoas que obtiveram um bom degrau de recuperação podem apadrinhar recém-chegadas, frequentemente ajudando suas afiliadas a passar por esse processo de autoanálise. Também significa você examinar atentamente sua própria vida, no presente, o que faz você sentir bem e o que torna desconfortável ou infeliz. Anote isso em listas. Também examine o passado, todas as boas e más lembranças, realizações, fracassos e as vezes em que foi magoado e magoou alguém. Examine tudo e o anote. Concentre-se em várias particularmente difíceis, tudo e o anote. Concentre-se em áreas particularmente difíceis. Se o sexo for uma delas, escreva sua história sexual completa. Se os homens sempre foram um problema para você, comece pelos primeiros relacionamentos e com eles, novamente escreva uma história completa. Com os pais, use a mesma técnica. Escreva desde o começo. Sim, você terá de escrever muito, mas isso é uma ferramenta de valor inestimável para ajudá-la a entender seu passado e começar a reconhecer os padrões e temas que se repetem em seus conflitos consigo mesma e com os outros. Ao iniciar esse processo, faça o trabalho mais completo que puder antes de parar. Essa é uma técnica que você desejará usar novamente depois, quando surgirem áreas problemáticas. Talvez no início concentre-se em relacionamentos, mais tarde em outro momento.
Pode desejar escrever a sua história em empregos como se sentia em relação a cada um deles antes de iniciá-los, durante o período em que esteve empregada e depois. Simplesmente deixe lembranças, pensamentos e sentimentos fluírem. Não examine o texto procurando padrões. Faça isso mais tarde. O que isso exige? Você terá de escrever bastante e se comprometer a dedicar a isso uma energia e o tempo necessários. Talvez não considere a escrita um meio de expressão fácil ou confortável, porém a melhor técnica para esse exercício. Não se preocupe em escrever corretamente ou mesmo bem. Simplesmente escreva de um modo que faça sentido para você. Você precisará ser o mais honesta e aberta possível em relação a tudo que escrever. Quando completar esse projeto o melhor que puder, partilhe-o com uma pessoa que se importe com você e em quem você confia. Ela deve entender o que você está tentando fazer para se recuperar e ser capaz de apenas ouvir o que escreveu sobre sua história sexual, sua história de relacionamento com seus pais, seus sentimentos em relação a si mesma, os fatos bons e ruins em sua vida. Obviamente, a pessoa escolhida como ouvinte deve ter compaixão e compreensão. Não precisa fazer nenhum comentário, isso deve ficar claro desde o início. Ela não deve dar conselhos ou incentivo, deve apenas ouvir. Nesse ponto, sua recuperação não torne seu parceiro ou seu ouvinte. Bem mais tarde, você pode decidir partilhar ou não com ele o que escreveu. Mas não é apropriado fazer isso agora. Você está deixando alguém ouvir sua história para saber como é contá-la e ser aceita. Isso não é um meio de passar a limpo o relacionamento. Seu objetivo é a autodescoberta e ponto final. Por que isso é necessário? A maioria de nós, que amamos demais, culpa os outros pela infelicidade de nossa vida, ao mesmo tempo negando suas próprias falhas e opções. Essa abordagem da vida é como um câncer que deve ser extirpado e eliminado, e o modo de fazer isso é olhar atenta e honestamente para nós mesmas. Somente vendo seus problemas e defeitos e seus pontos positivos e sucesso como seus, em vez de relacionados de alguma maneira a seu parceiro, você pode dar passos para mudar o que precisa ser mudado. O que isso implica? Em primeiro lugar, provavelmente que você conseguirá se livrar da culpa secreta relacionada com muitos acontecimentos e sentimentos do passado. Isso deixará o caminho livre para ser mais alegria e atitudes saudáveis de manifestar em sua vida. Depois, como alguém ouviu seus piores segredos e você não morreu por causa disso, começará a se sentir mais segura no mundo. Quando você parar de culpar os outros e assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas, fica livre para fazer todas que não estavam disponíveis. Quando se via como vítima, isso o preparava para começar a mudar as coisas em sua vida, que não são boas, satisfatórias ou gratificantes para você. 8. Cultivar o que precisa ser desenvolvido em si mesma. O que significa isso? Cultivar o que precisa ser desenvolvido em si mesma significa não esperar que seu parceiro mude para seguir com sua vida. Também significa não esperar o apoio dele, financeiro, emocional e em questões práticas, para começar ou mudar a sua carreira, voltar a estudar, ou seja, qualquer coisa que você queira fazer. Em vez de fazer seus planos dependerem da cooperação dele, faça-os como se não tivesse ninguém além de si mesma em quem se apoiar. Cubra todas as contingências, cuidar do filho, dinheiro, tempo, transporte, sem usar seu parceiro como um recurso ou uma desculpa. Se ao ler isso você protestar contra o que eu digo, achando que sem a cooperação dele seus planos seriam impossíveis, julgue por si mesma ou discuta com uma amiga que faria se não conhecesse. Você descobrirá que pode fazer muito bem a vida funcionar quando para de depender dele. Em vez disso, usa todas as suas opções. Desenvolver-se significa perseguir ativamente seus interesses. Se durante muito tempo você se ocupou demais com seu parceiro e não tem vida própria, comece procurando muitos modos diferentes de descobrir o que lhe agrada. Isso não é fácil para a maioria das mulheres que amam demais. Tendo tornado este homem seu projeto,
Durante tanto tempo, é desconfortável desviar o foco para si mesma e explorar o que é bom para seu próprio crescimento. Esteja disposta a experimentar pelo menos uma atividade nova a cada semana. Veja a vida como um banquete e se sirva de muitas experiências diferentes para poder descobrir o que lhe agrada. Desenvolver-se significa correr riscos, conhecer pessoas novas, voltar a estudar pela primeira vez em anos, viajar sozinha, procurar um emprego, qualquer coisa que você sabe que precisa ser feita, mas nunca teve coragem de fazer. Esse é o momento de agir. Não há erros na vida, apenas lições. Portanto, se permita aprender um pouco do que ela quer lhe ensinar. Use seu grupo de apoio como fonte de encorajamento e informações, não seu relacionamento ou sua família disfuncional de origem. Eles precisam que você permaneça igual, para poderem permanecer iguais. Não sabote a si mesmo ou seu crescimento se apoiando neles. O que isso exige? Para começar, faça 2 coisas por dia que não quer fazer, para se desafiar e ampliar sua ideia de quem é e do que é capaz. Defenda-se quando preferir fingir que algo não é importante ou devolva um item insatisfatório, ainda que prefira jogá-lo fora. Dê aquele telefonema que gostaria de evitar. Aprenda a cuidar mais de si mesma e menos das pessoas com quem interage. Diga não para se agradar, em vez de sim para agradar os outros. Peça claramente o que quer e arrisque a tê-lo negado. Depois, aprenda a dar a si mesma tempo, atenção, bens materiais, frequentemente assumir o compromisso de comprar algo para você todos os dias pode ser uma verdadeira lição de autoestima. Os presentes podem ser baratos, mas francamente, quanto menos práticos e frívolos, melhor. Isso é um exercício de satisfação de seus desejos. Precisamos aprender que podemos ser a fonte de coisas boas em nossa vida, e esse é um bom modo de começar. Mas se você não tem nenhum problema como gastar dinheiro consigo mesma, e na verdade compra e gasta compulsivamente para aplacar sua raiva ou depressão, essa lição de dar precisa tomar um rumo diferente. Proporcione-se novas experiências em vez de acumular mais bens materiais de dívidas. Dê um passeio no parque, uma caminhada nas colinas, uma volta no jardim zoológico. Pare e observe o pôr do sol. O importante é pensar em si mesma, no que gostaria que fosse como seu presente do dia e depois se permitir experimentar, dar e receber. Geralmente somos ótimas em dar aos outros, mas temos pouca prática em dar a nós mesmas. Portanto, pratique. A dar esses passos de tempos em tempos, você terá de fazer algo muito difícil. Enfrentar o terrível vazio interior que vem à tona quando não está concentrado em outra pessoa. Às vezes, o vazio é tão grande que você quase pode sentir o vento soprando no lugar onde deveria estar o seu coração. Permita-se senti-lo em toda a sua intensidade. Caso contrário, procurará outro modo doentio de se distrair. Aceite o vazio e saiba que não se sentirá assim para sempre, e que apenas ficando quieta e sentindo-o, começará a preenchê-lo com calor e autoaceitação. Deixe seu grupo de apoio ajudá-la nisso. A aceitação do grupo, assim como seus próprios projetos e suas atividades, também podem ajudá-la a preencher o vazio. Nós obtemos autoconsciência com o que fazemos por nós mesmas e como desenvolvemos nossa capacidade. Se todos os seus esforços têm sido para desenvolver os outros, com certeza você se sente vazia agora. É a sua vez. Por que isso é necessário? Se você não maximizar seus talentos, sempre ficará frustrada e poderá pôr a culpa dessa frustração em seu parceiro, quando na verdade ela provém de não seguir com sua própria vida. Desenvolver seu potencial, tirar a culpa dele e coloca responsabilidade por sua vida nas mãos de quem deve estar nas suas. Os projetos e atividades que você decide realizar e manterão ocupadas jamais pare demais para se concentrar no que ele está fazendo ou não. Se atualmente você não está em um relacionamento, isso lhe deve uma alternativa saudável, a ânsia pelo anterior ou esperar pelo próximo. O que isso implica?
Em primeiro lugar, você não precisa encontrar um parceiro que seja oposto para equilibrar a sua vida. Vou explicar. Como a maioria das mulheres que amam demais, é provável que você seja excessivamente séria e responsável. Se não cultivar o seu lado brincalhão, se sentirá atraída por homens que personificam o que lhe falta. Um homem despreocupado e irresponsável é encantador, mas não um bom indício em um relacionamento satisfatório. Contudo, enquanto você não se permite ser mais despreocupada, precisará dele para criar diversão e excitação em sua vida. Em segundo, desenvolver-se lhe permite crescer. Quando você se torna tudo o que é capaz de ser, também assume total responsabilidade por suas decisões, suas escolhas e sua vida. E assim aceita o amadurecimento, enquanto não assumimos a responsabilidade por nossa própria vida e felicidade. Não seremos seres humanos totalmente maduros e continuaremos a ser crianças, dependentes e assustadas em corpos de adultos. Uau! Finalmente, desenvolver-se torna você uma parceira melhor, porque é uma mulher criativa que, com capacidade de expressão, não é uma pessoa incompleta. Finalmente, desenvolver-se torna você uma parceira melhor, porque é uma mulher criativa e com total capacidade de expressão, que uma pessoa incompleta, e por isso assustada sem um homem, e ironicamente, quanto menos você precisar de um parceiro, melhor parecerá. Parceira será, e mais atrairá um parceiro saudável e se sentirá atraída por ele. Tornar-se egoísta. O que isso significa? Com a palavra espiritualidade, no quarto passo, nesse egoísta exige uma explicação cuidadosa. É provável que evoque uma imagem daquilo que exatamente você não quer ser, indiferente, cruel, negligente, centrado em si mesmo. Para algumas pessoas, egoísmo pode significar tudo isso, mas lembre-se que você é uma mulher com uma história de amar demais. No seu caso, tornar-se egoísta é um exercício necessário para deixar de ser mártir. Vamos examinar o que significa egoísmo saudável para as mulheres que amam demais. Você coloca seu bem-estar, seus desejos, seus trabalhos, sua diversão, seus planos e suas atividades em primeiro lugar, em vez de último, antes, não, depois, de necessidades dos outros serem satisfeitas. Mesmo se tem filhos pequenos, inclui em seu dia algumas atividades que prisam e visam apenas alimentar o seu ego. Espera e até mesmo exige que as situações e os relacionamentos sejam confortáveis para você. Não tenta se adaptar ao desconfortável. Acredita que suas vontades e necessidades são muito importantes e que é o seu dever satisfazê-la. Ao mesmo tempo, admite os direitos dos outros de ser responsável pela satisfação de suas próprias vontades e necessidades. O que isso exige? Quando você começa a se pôr em primeiro lugar, deve aprender a tolerar a raiva e a desaprovação dos outros. Essas são reações inevitáveis daqueles cujo bem-estar agora colocou antes do seu. Não discuta, se desculpa ou tente se justificar. Permaneça o mais calmo e alegre possível e prossiga com suas atividades. As mudanças que está fazendo em sua vida exigem que as pessoas ao seu redor também mudem. Naturalmente, elas resistirão a isso. Mas se você não der crédito à sua indignação, ela logo passará. É apenas uma tentativa de você forçar a voltar o seu antigo comportamento altruísta, fazer por elas o que pode e deveria ser feito por si mesmo. Ouça atentamente que sua voz interior lhe diz que é bom e certo. Você faz isso. Você desenvolve um interesse saudável por si mesma seguindo suas próprias sugestões. Até agora, provavelmente se limitou a seguir quase obsessivamente sugestões de outras pessoas sobre como queriam que se comportasse. E ignore essas sugestões ou elas continuarão a impedi-la de ouvir as suas. Finalmente, ser egoísta exige que você reconheça seu valor.
Seus talentos são dignos de expressão, sua satisfação é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa. E seu melhor eu é o maior presente que tem para oferecer para o mundo, como um todo, especialmente aqueles que lhe são próximos. Por que isso é necessário? Sem esse forte compromisso consigo mesma, você tende a se tornar passiva, desenvolver-se não para sua grandiosa expressão, mas em benefício de outra pessoa. Embora tornar-se egoísta, que também significa tornar-se honesta, faça de você uma parceira melhor. Esse não pode ser o seu objetivo final. Seu objetivo deve ser alcançar o seu próprio eu superior. Não basta você superar todas as dificuldades que encontrou. Ainda há sua própria vida para ser vivida, seu próprio potencial para ser explorado. Esse é o próximo passo natural quando você passa a se respeitar e honrar suas vontades e seus desejos. Assumir a responsabilidade por si mesma e sua felicidade dá uma grande liberdade a filhos que se sentiram culpados e responsáveis pela infelicidade, como sempre se sentem. Um filho nunca poderá equilibrar a balança ou pagar a dívida quando a mãe sacrificou a vida e felicidade e a satisfação dela em prol da vida da família. Vê-la abraçar totalmente a vida permite ao filho fazer o mesmo. Assim como ver a mãe sofrer, lhe indica que a vida é sofrimento. O que isso implica? Seus relacionamentos se tornam automaticamente mais saudáveis. Ninguém deve a você ser diferente do que é, porque você não é mais diferente do que é para ninguém. Você deixa as pessoas em suas vidas livres para cuidar de si mesmo e sem se preocupar com você. Por exemplo, é provável que seus filhos tenham se sentido responsáveis por diminuir suas frustrações e dor. Quando você cuida melhor de si mesma, deixa-os livres para cuidar melhor deles. Agora você pode dizer sim ou não quando quiser. Quando você fizer a grande mudança de papel, deixando de cuidar dos outros para cuidar de si mesma, é bem provável que seu comportamento seja equilibrado por mudanças de papéis em todos os seus relacionamentos. Se essas mudanças forem difíceis demais para o homem em sua vida, ele poderá ir embora e procurar outra pessoa que seja como você era. Por isso, talvez você não fique com a pessoa com quem estava. Por outro lado, é irônico que, ao se tornar mais capaz de cuidar de si mesma, possa descobrir que se sente atraída por alguém capaz de cuidar de você. Quando nos tornamos mais saudáveis e equilibradas, atraímos parceiros saudáveis e equilibrados. Quando tornamos menos carentes, mais nossas necessidades são satisfeitas. E quando desistimos do papel de superprotetoras, abrimos espaço para alguém que cuide de nós. 10. Partilhar com os outros o que você experimentou e aprendeu. O que isso significa? Partilhar suas experiências com os outros significa se lembrar de que esse é o último passo para a recuperação, não o primeiro. Espere para dá-lo depois de ter trabalhado bastante em sua recuperação. Por quê? Ser útil demais e se concentrar nos outros é parte de uma doença. Em seu grupo de apoio significa contar para as pessoas recém-chegadas como era antes e como é agora. Não significa dar conselhos, apenas explicar o que funcionou para você, tampouco significa dar nome ou pôr culpa nos outros. Quando você está nova na etapa de recuperação, sabe que culpar os outros não a ajuda. Partilhar suas experiências também significa quando você encontrar alguém com um passado parecido com o seu ou em sua situação semelhante, aquela em que estava, estar disposta a falar sobre sua própria recuperação, sem precisar cogitar a pessoa a fazer o que você fez para se recuperar. Não há mais lugar aqui para dirigir e controlar o que havia em seu relacionamento. Partilhar pode significar dedicar algumas horas a ajudar outras mulheres como voluntária, talvez um serviço de apoio emocional ou se encontrando com alguém que lhe pediu ajuda. Finalmente, pode significar ajudar a instruir pessoas trabalhando nas áreas médicas de aconselhamento sobre abordagem terapêutica dedicada para mulheres como você. O que isso exige? Você deve manifestar seu sentimento de profunda gratidão por chegar onde chegou e pela ajuda que recebeu ao longo do caminho, das pessoas que lhe revelaram suas experiências. Precisa ser honesta e estar disposta a abandonar seus segredos e sua necessidade de parecer boa. Finalmente, deve revelar uma capacidade de dar sem esperar gratificação pessoal.
A maior parte do que oferecemos quando amamos demais, na verdade, era manipulação. Agora estamos livres o bastante para oferecer livremente nossas próprias necessidades. Foram satisfeitas e estamos cheias de amor. A coisa natural a fazer é partilhá-lo sem esperar nada em troca. Por que isso é necessário? Se você acredita que tem uma doença, também precisa perceber que, como um alcoólatra que está sóbrio, pode ter uma recaída. Sem vigilância constante, pode voltar a seus velhos hábitos e modos de pensar, sentir e relacionar. Trabalhar com recém-chegadas, ajudar não se esquecer do quanto estava doente, o quão longe chegou. Impede-a de negar o quanto isso realmente era ruim, porque a história de uma recém-chegada será muito parecida com a sua, que lembrará com compaixão por ela mesma e por como era. Ao falar sobre isso, você dá esperança a outras pessoas e torna válido tudo que passou em sua luta para se recuperar. Ganha perspectiva da sua coragem de vida. O que isso implica? Você ajudará outras pessoas a se recuperarem e manterá sua própria recuperação. Assim, essa partilha é a última análise do ato de egoísmo saudável, por meio do qual você promove ainda mais do seu bem-estar, permanecendo em contato com os princípios da recuperação que lhe serão úteis por toda a vida. Uau! E assim a gente finaliza, então, a segunda parte aí do capítulo 10, né, que vem trazendo os tópicos de como, né, depois que a gente se identifica como essa mulher que ama demais, como a gente se solta, né, dessa armadilha e vai viver uma realidade com mais nutrição, com mais amor. Então, acho que foi um capítulo bem lindo para a gente ir e voltar várias vezes, recuperar essa leitura, principalmente quando você estiver vivendo algo que não está confortável em suas relações. Assim, pode ser o gás, né, necessário aí para profundas reflexões. Então, assim, falei com muito amor nessa leitura solo e seguimos para o próximo momento que entraremos no capítulo 11.